retiro espiritual, mais esse dia. Espero que tudo esteja transcorrendo para vocês em muita harmonia, muita paz, muita serenidade, muita luz, muito equilíbrio. E que tudo que vocês estão aqui assimilando, aprendendo, sirva para a vida de vocês. Você vai sair desse mundo. E que essas atitudes, comportamentos, posturas, pensamentos, vibrações que vocês adquirem nesses encontros possam ser transferidos no seu dia a dia, nas suas atitudes do seu dia a dia. Quando a minha nos convidou para fazer essa palestra no dia de hoje, normalmente eu costumo passar o tema da palestra, às vezes até com uma certa antecedência e tudo, mas dessa vez nós não fizemos isso porque, em outras palavras, nós estávamos esperando a espiritualidade nos dar a intuição do que a gente devia falar. Isso sempre tem acontecido comigo assim. Ultimamente eu não tenho mais conseguido passar os temas com antecedência. Até comentei isso lá no caso daquele dia, né? Então, quase que na viagem mesmo, às vezes eu estou com o material preparado, eu mudo o material porque é outra coisa que vem na cabeça para poder falar. Então aqui o tema de hoje só nasceu ontem à noite, depois que eu cheguei em viagem, tudo, era 10 horas da noite, que veio o tema então para a gente poder trabalhar aqui. E eu creio que esse tema tem muito a ver com vocês, porque se foi inspirado pela presença de vocês aqui, com certeza tem muito a ver com vocês. O tema chama-se reencarnação. Nossa, que bom! Por que reencarnação? Porque esse assunto é o único ponto em que precisa, e nós temos uma conscientização própria, exatamente para que nós entendamos o porquê de tudo que acontece conosco. O porquê que nós vivemos dessa forma, por que sofremos o que estamos sofrendo, por que passamos o que estamos passando agora, qual a razão disso. Então, o estudo desse tema tem exatamente essa finalidade, mostrar esses pontos, por que tudo acontece conosco dessa forma. Por outro lado, gostaria que vocês prestassem atenção, se ainda não perceberam isso até então, vamos ficar atentos para o que vai acontecer então a partir de agora. Vocês podem observar que os nossos irmãos de todas as outras religiões, tudo que nós fazemos é quase que exatamente a mesma coisa. Existe apenas um ponto que nós divergimos do pensamento das outras culturas religiosas. É exatamente a reencarnação. Eles não acreditam e nós acreditamos. Todas as outras coisas são iguais. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, são os mesmos anjos, são os mesmos comportamentos de amor e caridade. Mas quando a gente fala em reencarnação, ainda a gente já não consegue mais ter o mesmo entendimento. E também para poder entender essa história da reencarnação, muita coisa aconteceu com o passar dos tempos para cá. Muita coisa foi extirpada da Bíblia porque era de interesse de governo na época que isso acontecesse. Então foi retirado da Bíblia, por isso as nossas Bíblias atuais não existe esse termo reencarnação. Trocaram para ressurreição, que não é a mesma coisa de reencarnação. Ressurreição é quando o espírito ressuscita no mesmo corpo. E isso também, cientificamente, é improvável que aconteça. Não tem como você ressuscitar um corpo que já morreu. Ou então ele não morreu. O fato do Lázaro lá, que segundo a Bíblia diz que Jesus ressuscitou Lázaro. Na verdade, Lázaro não tinha vida. Ele estava passando por um ataque de catalepsia, que nós sabemos o que é isso. Ele ficaria ali com vibrações, pulsações cardíacas bem lentas, mas a circulação normal, o coração funcionando e tudo, mas com estado de morto. Naquele tempo ele não tinha ainda conhecimento disso, mas Jesus conhecia aquilo, ele sabia dessa doença dele. Por isso ele chegou e falou, remove a pedra do túmulo, lá não está morto, ele está só dormindo. Foi isso que ele falou. Depois chegou na porta e falou assim, Lázaro, levanta-te, anda. O Lázaro escutou e levantou e saiu do túmulo. Não houve uma ressurreição. Da mesma forma também, Jesus não ressuscitou. Não existe essa comprovação da ressurreição de Jesus, porque é improvável. O corpo, depois de morto, com tantos dias, como aconteceu o caso dele, foram 3 dias, né? Não ressuscita, seria impossível ressuscitar. Mas reencarnar sim, mas é num novo corpo, que vai ser formado, tem tempo do Espírito se preparar para aquilo acontecer. Muito bem. Então eu trouxe para vocês algum material sobre esse assunto, porque quando Kardec foi escolhido para poder fazer a codificação da doutrina espírita,
Ele não foi escolhido por acaso. A espiritualidade escolheu Kardec porque ele era um professor renomado na França, né? Em Lyon, na França. Então ele fez um estudo científico sobre o Espiritismo. Ele foi um codificador dessa doutrina. Como é que isso aconteceu? Não podia ser um padre, um pastor, ou quem quer que fosse, para poder falar sobre aquele assunto, porque era algo ligado, de certa forma, à religião. Mas não, a espiritualidade entendeu que não podia ser ninguém ligado a nenhuma religião, porque então poderia ter tendências religiosas. Então o conceito maior que era mostrar que nós somos seres imortais, cairia por terra. Então ele preferiu que, a espiritualidade preferiu que fosse alguém que não tivesse nenhuma relação com aquilo. E o Kardec tinha outra característica muito mais forte, ele era totalmente cético, ele não acreditava em absolutamente nada disso. Religião então, ele nem falava sobre esse assunto. Ele era um professor renomado daquela teoria, depois eu lembro o nome, muito famosa no mundo inteiro. Então ele, quando aconteceu os primeiros movimentos de mesas girantes lá nos Estados Unidos, com as irmãs de Ivesville, ele despertou. Isso é muito interessante, como é que de repente uma mesa pode se movimentar? Então ele começou a estudar aquilo. Então, lá na França ele então fez esse estudo. E tem um detalhe muito interessante, aqui tem jovens com certeza da cidade, é importante colocar como é que foi que começou esse estudo do Kardec, para poder fazer essa codificação dessa doutrina, nos ensinar o que era isso. Para que não houvesse nenhuma suspeita do que ele estava falando sobre a espiritualidade, ele escolheu meninos e meninas médiuns com idade de 12 a 15 anos. Por que ele fez isso? Para que essas comunicações não recebessem nenhuma influência daquela pessoa que estava recebendo o comunicado. Se fosse um adulto, como nós, já com ideia formada, poderia deturpar a informação. Então ele não quis que isso acontecesse. Dentro da pesquisa dele, falou assim, não pode ser dessa idade, tem que ser crianças dessa faixa etária, de 11 a 15 anos. Selecionou alguns médios com essa idade. Então vocês pegam, por exemplo, o Livro dos Espíritos, pegam o Evangelho segundo o Espiritismo, qual é a criança com 15 anos de idade que teria condição de falar mensagens com aquela profundidade e aquele conhecimento? Então não podia mesmo ser coisa desse mundo, só do outro. Provavelmente não seria possível. Muito bem, mas ele ainda não ficou satisfeito com isso não. Ele montou vários grupos. Pegou um grupo em Lyon, na França, na Suíça, em outros países ali da proximidade, falou, vocês montem por favor um grupo aí, com essa mesma característica que eu montei aqui, e vamos tentar receber as mesmas mensagens. Então ele pegava aquilo, por que ele fazia isso? Porque ele era cético. Ele queria que a lógica predominasse sobre o emocional da religião. Não podia falar, não, eu vou acreditar porque está escrito na Bíblia, eu tenho que acreditar. Não funciona assim. Ele não quis que fosse dessa forma, justamente para que nós tivéssemos um conceito da doutrina espírita muito bem fundamentado na lógica e na ciência. Espiritismo é ciência, é conhecimento científico. Então ele pegou essas pessoas, esses grupos que ele formou, foram 4 ou 5 grupos, me parece, nesses lugares diferentes, em ocasiões diferentes, ou às vezes nas mesmas ocasiões, eles recebiam os mesmos comunicados que estavam recebendo naquele lugar. Então na hora que ele catalogava, que ele recebia tudo, foi exatamente aquilo que aconteceu lá, aconteceu aqui. Então não pode ser coisa daqui mesmo, desse planeta. Não pode ser coisa desse mundo. É coisa de um outro mundo que existe em uma outra dimensão. Que são exatamente os nossos irmãos da espiritualidade maior que escolheram isso para poder fazer. Coordenados por quem? Pelo Espírito da Verdade. Ele que foi o patrocinador disso. E quem foi o mentor principal desse processo? Jesus Cristo. Quando Jesus então estava indo, ele falou assim, eu vou, mas lhes enviarei o Consolador. Um Consolador. Vou te enviar um Consolador. Para que eu vou te enviar um Consolador? Para que você tenha conhecimento e saiba o porquê de tudo que vai acontecer com vocês com o passar do tempo. Então esse Consolador é justamente a doutrina espírita, que ela nos consola. É o único formato religioso que nos consola para todas as agruras, sofrimentos, decepções, angústias, agonias, frustrações que acontecem conosco, podem ser explicados pela doutrina espírita. Muito bem. Então eu trouxe para vocês aqui duas histórias reais de reencarnação. Once again, Charles Gibson. And now, one of the biggest questions of life.
What happens when it's over? Heaven? O que é essa história aqui? É uma história que aconteceu, uma história verídica, tá? Vou passar para vocês a título mesmo de cinema, né? Que a gente vai assistir até para ilustrar melhor. Depois, então, a gente parte para a palestra propriamente dita sobre esse assunto, tá bom? Então, ele está perguntando aqui o que acontece quando acaba. Céu, inferno, nada? Hell? Nothing? Or might there be a fourth possibility, reincarnation? Could we come back as someone else? Here's Chris Cuomo with two down-to-earth parents who thought they understood the mysteries of life. That is, until their toddler began to talk. On March 3rd, 1945, a 21-year-old Navy fighter pilot on a mission over the Pacific was shot down by Japanese artillery. His name might well have been forgotten, were it not for the remarkable, some might say unbelievable story of a little boy named James. Okay, this is getting tough. I need somebody to help me. All right, I'm the volunteer. What do you want me to do? Okay, just go climb this thing and you have to hold me in case I fall. Done. James Leiniger is all boy, 6 years old, and full of spirit. This is a special plane that goes in reverse. You don't see a lot of that. James knows a lot about planes, especially war planes. What kind of airplane is that? It's a car set. His parents, Anya and Bruce Leiniger, say from an early age, James would play with nothing else. He was obsessed with airplanes. If you look around the house, that's all you'll see. Airplanes, helicopters, aircraft carriers. But then, when he was 2, the planes James loved suddenly began to give him frequent and frightening nightmares. I'd wake him up and he'd be screaming and he'd always be laying on his back, kicking his feet up at the ceiling. And I'd say, "Baby, what were you dreaming about?" And he'd say, "Airplane crash on fire, little man can't get out." They sound like typical kiddie nightmares, but Andrea says they went on the same way for months. Maybe too much TV, but James was just 2 and his parents say only watching Barney and Teletubbies. Teletubbies! And Andrea and Bruce say they weren't watching World War II documentaries or conversing about military history. This is an F-18? No, that So what explains the nightmares and James's strange obsession with airplanes? I talked to my mom about it a lot of times. My mom said maybe he's remembering a past life. What did you say? Politely, alone. Andrea and Bruce of Lafayette, Louisiana are a highly educated, modern couple. To them, the possibility that their little son James was manifesting signs of a former life was, well, a little out there. You know, having a past life is not the initial conclusion that you come to. You try and figure out any other way he could have. Did he see anything? Has there been anything on television? Anything that we've discussed? But as time went by, Andrea didn't know what to believe. Here's James at age 3, going over a plane as if he's doing a pre-flight check. He would continue to say and do things that were puzzling, like the time his mom bought him a toy airplane. And I said, "Oh, look, there's a bomb on the bottom of it." He said, "That's not a bomb, Mama, that's a drop tank." A drop tank. I'd never heard of a drop tank. I didn't know what a drop tank was. Andrea's mother suggested she look into the work of counselor and therapist Carol Bowman. Bowman has written 2 books, both supporting the proposition that sometimes the dead can be reborn. We are taught from a very early age in this culture, in the Judeo-Christian culture, that reincarnation doesn't exist. Once you observe this in a child, and the evidence is very compelling, you have to open up to another explanation for what is going on. Bruce was deeply skeptical. He said there has to be a logical explanation. I don't believe in past lives. I don't believe in this stuff. But with the violent nightmares recurring 3 and 4 times a week, the Leinigers felt they had to do something. So with guidance from Bowman, they cautiously began to encourage James to share his memories. They say the result was startling. The nightmares immediately started reducing in frequency. He went down from 3 or 4 times a week to maybe 1 a week, 1 every other week. And at that point was when he started to articulate more about these past life memories. Seems normal enough, a little boy improving when his troubles are directly addressed. But Bowman says this is more, that James was forthcoming because this is the age when former lives are most easily recalled. They haven't had the cultural conditioning, the layering over of experience in this life.
so that the memories can percolate up more easily. These memories tend to fade between the ages of 5 to 7. His parents say between the ages of 2 and 4, James would reveal extraordinary details about the life of a former fighter pilot, mostly at bedtime, when he was drowsy. Bruce said, what happened to your plane? He said, it crashed on fire. And Bruce said, why did your airplane crash? And he said, it got shot. And Bruce said, well, who shot your plane? And I'll never forget the look on his face. He went, the Japanese. Still, despite these extraordinary stories, Bruce remained dubious, almost to prove they couldn't be true. He began to piece together the details James was sharing. And what he found, he says, shook him to the core. For in many instances, the stories appeared to match the facts. James seemed to be recalling real events, real people, in the life of a man who'd been dead for almost 60 years. Muito bem. É claro que isso para nós não é muita novidade. Nós já sabemos disso, nós estudamos a cultura espírita, nós já sabemos disso. Mas isso acontecer num país como os Estados Unidos, que é culturalmente protestante, evangélico, é uma transformação muito interessante que acontece. Então, com base nesse fato, você vê que naquela idade, entre os 2 e 4 anos, é a idade em que se manifesta mais a lembrança das vidas anteriores. Então, é mais fácil, às vezes, a pessoa se lembrar, recordar de fato, de tudo, né? E nós temos vários outros exemplos que acontecem por aí. Mas vamos, então, ao que nós nos propomos a fazer aqui. Nós vamos falar sobre a lógica da reencarnação. Até porque, quando nós somos questionados, qualquer um de nós somos questionados, em debate, em conversação com alguns dos nossos irmãos de outras culturas religiosas, nós não conseguimos explicar para eles como é que é a reencarnação. Verdade? Eles conseguem nos explicar tudo do que eles estudam e nós não conseguimos explicar para eles como é que é essa história de reencarnação. Por que isso acontece? Que jeito que isso acontece? De que forma que é? Porque é tudo tão inverossímil, tão inacreditável, que às vezes fica parecendo ficção científica. E às vezes a cultura é feita para fazer a lavagem cerebral e realmente eles não conseguem entender. Então é importante que nós conheçamos um pouquinho disso, até para nas conversações a gente esclarecer, poder esclarecer. E é justamente aqui que está o ponto de ligação mais forte entre todas as doutrinas, entre todas as culturas religiosas. Esse ponto é o ponto principal, nevrálgico, mais difícil de ser transposto. Então, quando a gente fala sobre esse aspecto aí, a gente também vai lá na filosofia, nos livros de Allan Kardec, e a gente percebe ele colocar assim: não existe nenhum dogma na cultura espírita, na doutrina espírita. O único que é inquebrantável chama-se reencarnação. É o único que existe. Não tem nenhum outro. Todos os outros podem ser questionados. Inclusive foram ditos várias coisas sobre isso. Entre a ciência e a fé ou a emoção, fique com a ciência. Por quê? Porque é mais provável que você encontre verdades na ciência do que só na fé. Então é uma questão também bastante interessante que nós precisamos avaliar. Então a lógica da reencarnação. A maior de todas as ignorâncias é rejeitar uma coisa sobre a qual você nada sabe. Então, olha, se eu não conheço sobre o assunto, é muito prático eu não questionar ou rejeitar. Eu não conheço, então rejeito. E isso é o que normalmente acontece. Então, para que a gente não rejeite as coisas, a gente tem que conhecer, tem que ler, tem que saber sobre aquele assunto, até para eu ter condição de absorver aquele conteúdo, de modo que aquilo passe a ser uma coisa normal para mim, natural. O Aristóteles foi um filósofo grego que nasceu em 384 e morreu em 322 a.C. Os números são invertidos porque antes de Cristo, né? O Cristo conta zero, né? E foi o fundador da lógica. O que é lógica? A gente costuma muito passar essa questão para... A gente fala muito sobre isso. Ah, mas isso não tem lógica não, menino. Fulano, o que você falou não tem a menor lógica. Não é assim? O que é algo que não tem lógica? Alguma coisa que não tem fundamento, não tem base, não tem princípio, não tem coerência, então passa a ser fora de lógica, né? Então o que ele explica? É muito comum alguém falar que alguma coisa é lógica ou é ilógica. Então vamos seguindo. Porém, pouquíssimas pessoas sabem como fazer isso com embasamento.
A lógica é a única ferramenta que pode nos orientar em direção à verdade ou o mais próximo possível dessa verdade. Quando eu encontro conceitos lógicos, eu encontro lógica no que está sendo colocado, eu posso chegar mais próximo dessa realidade, dessa verdade. Sem lógica, nós ficamos reféns dos donos da verdade. Então a pessoa vem e fala, eu sou dono dessa verdade. Mesmo que aquilo que esteja sendo colocado seja algo ilógico, a gente acaba acreditando porque ele é dono da verdade. E aí vem a questão dos dogmas. São os famosos dogmas absolutos que não podem jamais ser questionados. Então qual que é a diferença entre o que nós pensamos e o que pensam os nossos irmãos de outras culturas religiosas? Que eles têm. O que está escrito na Bíblia não pode ser questionado. E nós não entendemos isso dessa forma. Tudo pode ser questionado. Tudo deve ser questionado. Não é só não pode. Tudo deve ser questionado. E eles não conseguem questionar. Por quê? Porque dogmas, e dogmas na cultura deles não podem ser questionados. Aí nós voltamos a outra questão. Todas as Bíblias de hoje são escritas de acordo com as conveniências de cada cultura religiosa. Existem Bíblias de todo formato, de todo tamanho, de toda espessura, com todas as culturas e todos os evangelhos, antigos, novos e novíssimos. Então são reescritos de acordo com a necessidade de cada um. Então vamos fazer uma análise lógica. Deus é justo? Sim, Deus é justo. Todos aqueles que acreditam na existência de um ser criador de todas as coisas admitem que ele é perfeito. Todos. Que ele é perfeito e possui todas as virtudes. Até aí nós não questionamos nada. Então Deus é justo. Jamais ele cometeria uma injustiça. Muito bem. Seria ilógico imaginar Deus sujeito a nossas imperfeições terrenas, de seres em evolução imperfeitos. Então Deus é justo e perfeito. Portanto, se Deus é perfeito, acima de tudo ele é justo. Aqui nós estamos fazendo um encadeamento para fazer uma análise lógica. Depois que nós conseguimos encaixar isso na nossa cabeça, ninguém consegue mais tirar esse conceito da nossa mente. Por quê? Porque ele é lógico, ele é racional, ele é inquestionável. Então, se nós analisamos, Deus é justo, se ele é perfeito, é acima de tudo, então, justo. Observação: justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Quando eu faço justiça, nós estamos distribuindo a cada um aquilo que lhe compete receber e aquilo que verdadeiramente é seu. Então nós continuamos. Então a premissa primeira sobre a lógica está definida. Deus é justo. Então vamos partir para a segunda. Seria justo impor um sofrimento a alguém sem que este tenha merecido tal sofrimento? Seria justo? Não, não seria justo. Tal ação vai de encontro ao próprio conceito de justiça que a gente acabou de ver acima. Eu não posso, de repente, punir alguém injustamente, dar a alguém um castigo injustamente, prender alguém que não cometeu determinado crime. Eu estaria sendo injusto. Premissa 2, então. Não é justo impor um sofrimento a um inocente. Segunda premissa nós já temos. Vamos continuar. Conclusão então. Se Deus não pode ser justo e ao mesmo tempo cometer injustiças. Então ele é justo, ele não vai cometer injustiças. Muito bem. Se existisse apenas uma vida, se nós tivéssemos só essa vida aqui, ela acabou e nós morremos e pronto, então Deus estaria impondo a alguns dos nossos irmãos, desde o nascimento, sofrimentos terríveis, sem que os mesmos tenham merecido esse sofrimento. Verdade isso? Se nós só temos essa vida, nós nascemos aqui, vamos morrer, e nada mais vai acontecer, nós vamos ficar ou no céu, ou no inferno, ou no purgatório, ou no limbo, ou onde quer que seja. Se nós formos para lá, morreu, acabou essa vida, então algo está injusto nesse processo. Porque muitos dos nossos irmãos sofrem muito mais do que nós. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Neste caso, então, se isso acontecesse dessa forma, Deus estaria assim sendo absolutamente injusto. E Deus não é injusto. Então, vamos lá. Por que algumas pessoas já nascem defeituosas ou doentes e outras não?
Pode perguntar, né? Não, eu ia responder. Seria justo que Deus fizesse pessoas sofrerem desde o nascimento por algo que elas não fizeram ou pelo que outras pessoas fizeram por elas? Seria justo? Não. Vamos fazer um comentário. Qual a explicação para as pessoas que nascem defeituosas, paralíticas, doentes ou cegas, enquanto outras nascem como nós, perfeitamente saudáveis? Que bacana, né? Nós só temos essa vida. Nós nascemos perfeitos e o nosso irmão nasceu cego. Então nós estamos sendo beneficiados com o nosso nascimento. E o outro? E o outro sofredor por toda a sua vida. Ora, gente, Aí que eu seria injusto. a lógica nos diz que algo está errado nesse processo, não é verdade? Não está certo isso, está errado, alguma coisa está errada. Então vamos continuar aqui para a gente entender melhor. Nessa foto ao lado, a gente vê duas crianças. Uma delas é perfeita, a outra é paralítica desde que nasceu. Por que uma já nasce com esse sofrimento e a outra não nasce com esse sofrimento? Tem que ter alguma razão lógica. Tem que existir uma explicação lógica. E nenhuma não é dada por outras culturas religiosas. Só o Espiritismo explica isso. É aí que vem as convergências. Aí que vem as dificuldades. Tem pessoas que falam, não é castigo. Mas se é castigo, alguma coisa no passado. Eles não acreditam que existe passado. Não acreditam que existe o passado e que não existe outras vidas. Não, Então fica aquilo ali, morreu ali o assunto. Não dá para dar sequência naquilo dessa forma. Entendeu? Então vamos lá. Se houvesse apenas uma vida e tivéssemos como objetivo atingir a chamada salvação, que é uma palavra também muito incoerente dentro desse processo. Se existe apenas uma vida e tivéssemos como objetivo atingir a chamada salvação, por que então alguns nascem com melhores condições de atingir essa tal salvação e objetivo e outros não? Como é que são essas melhores condições de atingir esse objetivo da salvação? Tem uns que nascem em famílias totalmente estruturadas. Lhes dá educação, dá bons exemplos de moral e os encaminham para o bem. Então esse aqui está predestinado, com certeza, pela formação que teve, pela educação que teve, a receber a salvação. E aqueles outros ali? Nascem em famílias desestruturadas, no meio da extrema miséria, sem nenhum tipo de referencial moral, às vezes vítimas já desde cedo de violência e todo tipo de mazela e desestruturas sociais. Qual a chance desses aqui de ter salvação? Teria nenhuma, né? E se eles nasceram dessa forma, que Deus é esse que está cometendo essas injustiças aqui? Está errado. A lógica nos diz que isso não faz sentido. Nós temos que estudar isso melhor. Tem que existir uma razão, uma explicação para esses fatos acontecerem. Além disso, mesmo enfrentando todas essas adversidades, naqueles casos em particular da segunda situação, tais pessoas ainda teriam que ser julgadas após a morte. Terminou ali, então você vai ser julgado. Ou poderia até mesmo ser condenados a tal pena eterna. Vai queimar na chapa lá do inferno, você que cometeu essas coisas todas. Não teve a menor condição, não teve estrutura familiar, não teve berço, não teve formação, não teve educação e foi julgado porque ele cometeu muitos crimes, muitas coisas ruins, em função da vida que ele viveu. Vai para o fogo eterno. Não tem segunda chance. Não é assim que é feito? E lá fica esperando o quê? O julgamento, o juízo final, onde vai vir Deus com os anjos tocando as trombetas, não sei o quê, para lá, que é um negócio bem fantasioso, que você olha assim e fala, como é que é isso mesmo? Você não consegue entender aqui, eu não consigo entender. Isso é sobrenatural. Bem, todo mundo levanta das tumbas, levanta, abre, eu lembro de umas imagens dessas, eu achava aquilo horrível. Abre as tumbas, sai todo mundo ali vivo de novo, com aqueles corpos que eram daquela época, aquelas roupas, ou seja, os corpos foram novamente reconstituídos, aí todo mundo vai para um canto e vai ser julgado. Aí vai ter a tal separação do joio e do trigo. À minha direita vão ficar aqueles que serão meus filhos eternos, à minha esquerda aqueles que vão para o fogo do eterno inferno. Não parece brincadeira de menino? Parece. História infantil? Então vamos ver isso logicamente para a gente poder entender. Não é assim.
Aí vem então, quanta desventura, quanta injustiça no processo desse. Claro, deixando a brincadeira de lado, quanta injustiça nisso. Não pode ser dessa forma, né? Além de serem injustiçados pela sociedade, onde nasceram, com dificuldades terríveis, seriam então injustiçados pelo próprio Deus, que os criou. Onde é que está a lógica disso? Explique para mim. Está ali. Como explicar os casos de pessoas que, mesmo tendo sido boas durante toda a sua vida, são surpreendidas com doenças terríveis no final da vida? Passam o resto dos seus dias na cama, sofrendo dificuldade de toda forma. Foram boas a vida inteira e ficaram daquela forma. Até ainda tem aquele exemplo, né, que a gente citou na última palestra lá. Um cidadão bom a vida inteira. Ele tinha algumas dificuldades, depois então ele aprendeu a cultura espírita, ficou muito bom, bondoso, caridoso, amoroso, tal, fazia tudo que era possível para ficar cada dia melhor, moralmente, espiritualmente, tal. Um belo dia ele perde a mão. Ele foi reclamar, né, com os espíritos maiores. Olha, não estou entendendo, eu mudei minha vida, eu hoje sou uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa de melhor caráter, melhor formação moral, tal. E reclamou. Aí o espírito falou assim: olha, fica tranquilo que você já lucrou. Era para você perder os dois braços, você só perdeu a mão. Então você já lucrou, porque você mudou a sua vida. Então a sua pena foi reduzida nessa vida mesmo que você está. Então, esse fato aqui que acontece das pessoas sofrerem doenças terríveis, ou ainda são vítimas de terríveis acidentes. Como é que isso acontece? Enquanto outras pessoas passam por toda a vida, nascem, vivem e morrem sem conhecer nenhum tipo de infortúnio, nenhum tipo de dificuldade. Então a gente só pode entender que é azar de uns e sorte de outros. Mas esse negócio de sorte e azar é uma coisa muito relativa, né? Não é uma coisa compreensível assim para a gente. Se nós fôssemos criados por Deus no momento do nascimento e não existissem vidas anteriores, qual seria o critério que o Criador, que Deus, usaria para escolher quem seria saudável ou perfeito e quem seria deficiente ou cego? Qual o critério que Deus utilizaria para escolher, se nós fôssemos criados no momento do nascimento e não existissem vidas anteriores? Que critério ele ia julgar para dizer: você vai nascer pobre e você vai nascer rico? Que critério ele utilizou para fazer isso? Não tem critério. Se fosse dessa forma, não teria critério. A única explicação então seria a tal da sorte ou azar, né? Não haveria uma explicação mais coerente. Olha, isso é um absurdo, né? É um absurdo a gente pensar dessa forma e entender isso dessa forma. Tudo tem uma razão lógica de ser. Tudo que passamos por aqui tem uma razão de ser. Nada de graça. Imaginemos um pai que tem 2 filhos agora. Vamos trazer a coisa para o nosso nível terrestre, de espíritos imperfeitos a caminho da evolução, né? Eu tenho 3 filhos e dou a todos eles carinho, educação, roupas, alimentação, ensinamentos, exemplos principalmente, todos 3 da mesma forma. Mas ao outro eu faço isso, eu que sou terrestre, né? Terreno imperfeito. Então, como é que eu vou separar um tratamento para os meus filhos de forma diferente? Então, vamos supor que isso aconteceu então. Um pai tem 2 filhos, dá um dá carinho, educação, roupa, alimentação, e a outra não dá carinho, não dá educação e nem nada. Pelo contrário, trata aquele de forma agressiva, impondo-lhe todo tipo de sofrimento desde a infância. Bate mais nele, põe mais de castigo, ou seja, faz tudo quanto é coisa para punir mais aquele determinado filho. Tudo isso sem nenhum motivo que justificasse tal tratamento. Seria justo? Seria injusto. Entre os 2 filhos. Está sendo injusto. Absolutamente injusto. Claro que não é justo. Não é o que ele está fazendo. Então tá. Ora, se não é justo que um pai, aqui, espírito imperfeito, proceda desta maneira, será que Deus, sendo infinitamente sábio, infinitamente misericordioso, poderia agir dessa forma?
dando a 2 dos seus filhos que ele ama de absoluto coração, vidas diferentes, sofrimentos para alguns e benefícios para outros? Jamais. Jamais. Evidentemente que não. Outros dizem que sofremos devido ao que nossos pais ou antepassados fizeram. Aquela tal culpa original, lembra? Pecado original. A gente já nasceu com aquilo porque o pecado original, então tem que ser batizado para extirpar o pecado. Outra hora então vem Jesus, morreu na cruz para curar os nossos pecados todos, para remir o pecado do mundo. Ah, gente, era muito bom esse negócio, não é? Jesus vem, sofre tudo que sofreu, apanha pior do que cachorro sem dono, morre na cruz e salvou meus pecados. Que bacana, né? Então não tem mais pecado, acabou, né? Ele já veio, curou todos, então não tem mais. Ora, para com isso, né? Para com isso. Aquele momento de Jesus foi para mostrar o amor que ele tinha e o quanto nós ainda éramos perversos, incompreensíveis. Nós matamos e crucificamos e matamos o Salvador. Por que ele era Salvador? Porque ele veio nos deixar uma doutrina, um ensinamento, a prática do amor e da caridade. Por isso ele nos salva. Por isso ele nos salva, porque ele nos leva nos conduz com os seus exemplos para caminhos melhores, maiores, com um pensamento mais focado na prática do amor e da caridade. Qual foi o único, o melhor e o maior dos mandamentos que ele deixou? Ele disse assim: não vim destruir a lei e nem os profetas, eu vim para complementar isso. Então eis que agora lhes dou um novo mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, aquele que está ao seu lado, os seus amigos e inimigos, como eu vos amei. Não existe prova maior de amor do que isso. A partir do momento em que eu amo meu irmão, todos os outros problemas estão resolvidos. O orgulho foi embora, a vaidade foi embora, a falta de caridade foi embora, porque eu vejo o meu irmão. Se eu amo aquele meu irmão que está ali caído na sarjeta, o que eu vou fazer com ele? Eu vou apanhar ele, vou cuidar dele, vou zelar dele, vou dar remédio para ele, vou dar roupa para ele, alimento para ele. Não vou fazer isso? Então pronto. Existindo o amor e a caridade, está resolvido todos os outros mandamentos que a Bíblia nos deixou. Qual o segundo mandamento da lei de Deus, da tábua de Moisés? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão. Não sei porquê, né? Porque só podemos tomar o santo nome de Jesus em qualquer momento, onde nós estivermos. O santo nome de Deus também, por que não? Nós estamos aqui reunidos, por que não fazer isso? Diante de uma dificuldade, por que não fazer? Mas às vezes eles querem dizer, não ficar falando isso toda hora, para você criar um momento para aquilo acontecer, né? Honrar pai e mãe, já está dito no amor e na caridade. Não matar, principalmente, né? Não pecar contra a castidade. Olha o quanto isso acontece hoje, né? O que nós podemos fazer para entender isso? Preservar-se para uma pessoa que você quer que seja a pessoa que vai estar contigo por toda a vida. Também é importante. Então, dizem que até mesmo pelo pecado original cometido por Adão, a gente então está sofrendo por aquilo. Até hoje, Adão fez alguma coisa lá, até hoje a gente sofre a história do pecado do Adão. É um terceiro. Não conheci o Adão, não sei quem foi o Adão. Nós temos que amar e de repente eu estou. Nós temos que amar ele também. Mas é claro. E Adão, hein? Né? Novamente eu pergunto: teria sentido alguém pagar pelo que outra pessoa fez? Eu cometi um crime e o meu filho vai pagar pelo crime que eu cometi? Não faz sentido. Está aí. Uma pessoa sendo presa porque seu pai cometeu o crime, a polícia não consegue prender. O assassino prende o pai e vai então punir o pai e julgar o pai. Então o filho que seria inocente teria que pagar pelo crime do pai. Não existe, não. Seria Deus assim tão injusto? Vem novamente a pergunta. Mais uma vez a resposta: não. Deus não é injusto. Tem explicação por trás disso tudo. A resposta lógica da reencarnação. A doutrina da reencarnação é a única que oferece uma explicação lógica e um conceito mais justo para essa questão. Para a gente entender o porquê que essas coisas nos acontecem. E acontece ao nosso redor, onde a gente vê. Deus jamais impõe sofrimentos a quem quer que seja. E ninguém sofre sem merecer.
tudo que nós passamos agora é porque temos merecimento nessa encarnação ou em outras passadas. Nós plantamos. Não tem conversa. Lá e agora? Se não pagou lá, está pagando agora. Se não pagar agora, vai pagar numa próxima. E assim sucessivamente, enquanto eu não tiver evolução suficiente para entender isso. Ninguém sofre sem merecer. Ninguém sofre sem merecer. Mas a gente aqui nessa vida, você pode atenuar esse sofrimento com as suas ações. Mas pode sim. Às vezes você combinou lá no alto, no comitê reencarnatório, através do seu dossiê, tem um comitê que prepara isso. A gente às vezes não tem noção, vocês jovens de hoje, não tem noção como é que é um planeta de regeneração, um planeta de luz, vocês não têm noção disso. E o comitê esse tal está muito acima disso. Se hoje, nesse planetinha ruim que nós temos aqui, nós temos um aparelho celular aqui, com essa tecnologia toda, vocês imaginem o que acontece lá. 1000 vezes melhor. Milhões de vezes mais evoluído. Milhões. A gente não tem noção, não passa perto do que nós temos aqui de evolução, da evolução que existe do outro lado. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Para preparar uma reencarnação de qualquer um de nós aqui, eles jogam aqueles dados num sistema complexo e diz o seguinte: vamos avaliar onde é que estão as culpas dessa pessoa que vai nascer agora. Com quem ele tem que trocar informações, relacionamentos, para ele cumprir o seu karma, resgatar as suas dívidas. Então nos coloca na família certa, com os irmãos certos, com os amigos certos, com os inimigos certos, todos no mesmo momento, no mesmo barco, numa mesma ocasião, para que nós tenhamos condição de resgatar. Olha a complexidade que é isso. Então, quando é preparada uma reencarnação, que nós estamos aqui, e nós às vezes não aproveitamos esse momento, infelizmente a gente não aproveita, a gente perde aquela oportunidade. Imagina depois para a gente ser encaixado de novo no mesmo processo, onde apareçam todos aqueles que eu magoei, ofendi, maltratei, matei, por aí vai. No mesmo momento, no mesmo grupo. Imagina a dificuldade que é para eles projetar isso outra vez. Demora muitos anos. Nós temos um exemplo dentro dessa casa espírita aqui, o doutor Antônio. Há quantos anos ele está esperando uma reencarnação? 200 e poucos anos. Ele mesmo falou sobre essa questão lá. Por que isso? Porque o povo dele não reuniu ainda. Só que 200 anos para eles lá é um cochilo. É muito rápido. É muito rápido. Para nós é 200 anos. Para eles é muito rápido isso. Então, como nós já existimos há milhões de anos, nós aqui mesmo, nossos espíritos têm mais de milhões de anos. Então eles fazem essa preparação. Quantos que nós ofendemos, magoamos, maltratamos, matamos, fizemos sofrer, que não estão conosco aqui, estão do outro lado ainda às vezes. Esperando nós. Esperando a gente. Impagável. Nos acompanhando, nos atrapalhando, nos obsediando, porque querem vingança nossa a qualquer preço. Muitas vezes por isso nós sofremos muito aqui, né, professor? Como? Por isso nós sofremos muito aqui também. Já tem essas influências. Os nossos débitos não são só aqui com os nossos amigos materiais, com os nossos irmãos materiais. Existem também os irmãos que não tiveram oportunidade ou nós não reencarnamos na mesma época deles. Então fica aquele débito pendente. Às vezes, noutra oportunidade, eles estão encaixados conosco no mesmo época. Seria bom então desencarnar a turma tudo junto, né? Isso a gente fala, né? Acontece muito isso. São os desencarnes coletivos, né? Acontece muito isso. Então, desencarnou todo mundo, eles podem reencarnar depois numa mesma ocasião, no mesmo momento, na mesma oportunidade. Mas é muito difícil montar esse quebra-cabeça, é muito difícil, né? É por isso que a gente fala, vamos procurar amar e perdoar o nosso inimigo enquanto estamos caminhando aqui, é mais fácil. É mais fácil, é muito mais fácil. Eu não quero passar na rua que está meu inimigo, eu corto o voto. E do desencarnado? Então, ele está do nosso lado, a gente não está vendo. Ele está procurando nos atrapalhar aqui em do todo nosso mundo. lado, aqui o tempo inteiro, sabe tudo que nós pensamos, pressente tudo que falamos e nos influencia enormemente. Muito mais o encarnado você pode fugir deles, não tem como. Deles não tem como. Aí vem orar e vigiar, né? Orar e vigiar. Porque quando você está orando, você está vigiando, no momento deste aqui, que vocês estão em retiro, orar e vigiar, você está fazendo vibrações que te permitem estar junto com Espírito de Luz.
E o que é a luz? O que é a treva? É a ausência de luz. Se nós fecharmos aquilo ali e apagarmos as luzes, vira treva. Se eu acendo luz, a treva vai embora. É assim que acontece também do outro lado. Se eu estou rodeado de luz, a treva não se aproxima. Esses espíritos não conseguem vibrar na mesma frequência nossa. Se você está bem acompanhado, você está orando sempre, todos os dias, toda hora, se possível, para e ora. Às vezes você tem um pensamento ruim com alguém, para e faz uma oração por aquela pessoa que você tem um pensamento ruim. Porque quando você faz aquilo, você já está recebendo influência do outro lado. Está vendo? Fulano passou. Quer ver como é que é a influência? Fulano passou. Olha lá, não vai xingar ele não? Ei, você é covarde, você é moloidão, hein? Ô, bundão! E vai, e te ofende, te maltrata, te magoa. Por quê? Para você revidar, para você atacar, porque é isso que ele quer. Então não aceite esse tipo de influência. Não aceitem isso. Na hora que você tiver, é por pensamento que isso vem. Na hora que você tiver esse pensamento, elimina ele, faz oração, ora por aquela pessoa que você está sendo induzido a atacar. Faz oração por ele. Aí você busca, aí os espíritos de luz ficam perto de você. Quando ele se aproxima, a treva afasta, eles não conseguem viver perto. A sintonia é muito diferente. Tem várias formas que eles se afastam. Muito bem? Você ia fazer uma pergunta? Não. Professor, aqui nós vimos um cara no mar lá, ó. Você lembra aquela cara que nós vimos no mar? Pessoas. Aí teve uma palestra até no centro, foram soldados que deu com muitos aviões em outra encarnação e já caiu dentro do mar. Por que o povo caiu, né? Tem muita gente boa. Foi reencarnação, não foi? Mas a gente não sabe que tanto que a gente era boa. Porque uma coisa é você ser boa hoje, e o meu passado. O meu passado me condena, porque se eu fosse tão bonzinho assim, eu não estava mais nesse planeta. Não é assim? Não estava mais aqui, você estava em outro. Você estava num processo de regeneração, mais evoluído, né? Mais livre dessas mazelas todas. Então lá tem uma causa, tem uma causa completíssima. Na época daquele acidente dos Mamonas, o doutor Antônio explicou pra gente. Eles veio para fazer um trabalho bonito, mas eles iam atrapalhar tanta juventude que eles foram tirados em massa, todos de uma vez só. Foi levados todos juntos. A cultura que eles estavam difundindo é extremamente perniciosa, né? Causa e efeito, né? Exatamente. O objetivo da encarnação. Deus determinou aos espíritos a necessidade de encarnar para alcançar a perfeição e de colaborarem na criação. Foi assim que foi a determinação. Está no livro dos Espíritos, Allan Kardec. Deus criou leis sábias e justas que regem a harmonia de todo o universo. São leis imutáveis. Eu não posso transgredir essas leis. Transgredir, eu vou pagar pela transgressão que eu cometi. Não adianta. Se eu me dispus a fazer isso, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir a minha parte. Se eu não cumprir a minha parte, vai ser cobrado de mim com juro, correção monetária e outras coisas. Eu tenho que cumprir a parte que eu prometi fazer. Dentre tais leis, podemos destacar 3 delas, das leis de sábios e justas. A lei da evolução. Todos nós viemos nesse planeta para evoluir. Nenhum de nós volta daqui pior do que chegou. Tudo bem? Nenhum volta. Não existe a possibilidade de você voltar daqui pior do que chegou. O espírito não retrograda, ou seja, não evolui. Ele sempre vai evoluir. Ou então ele volta, na pior das hipóteses, do jeito que ele chegou. Ok? Não volta pior. Não tem como ele chegar aqui. Então você vê, às vezes, a pessoa começou boa, tal, quando pegou a certa idade, virou um marginal da pior espécie. Ele já era daquele jeito quando ele veio para cá. Na outra vida. Ele já era daquele jeito. Chegou aqui, ele tentou melhorar, tal, recebeu influência, tal. Ele viveu um certo tempo, bem, depois ele não conseguiu resistir, voltou tudo para trás outra vez. Então a lei da evolução. A segunda dela é a lei do livre-arbítrio. Essa aqui é uma lei poderosíssima. Nós podemos fazer... Tá cheio de bons espíritos aqui, viu? Por isso que você está aí abrindo a boca. Então, a lei do livre-arbítrio é que nós podemos fazer, por livre e espontânea vontade, qualquer coisa que quisermos. Achei bom você falar esse sigilo assim. Achei bom você falar esse sigilo assim. O livre-arbítrio? Que faz o que quiser. Qualquer coisa que você quiser, você pode fazer. Ainda vou falar uma coisa mais forte ainda. A lei de causa e efeito.
A lei do livre-arbítrio, já vou falar que nós estamos aqui, ó, vocês vão usar. Nem Deus interfere no seu livre-arbítrio. Então que ele é bom, hein? Gente, olha o tamanho da bondade de Deus. Ele não interfere no que você pode fazer. Ele te deixa evoluir, ele te dá liberdade para você ser o que você quiser. Mas ele fica torcendo para você. Vem pro meu lado. Seja bom. Utilize os instrumentos que eu estou te dando para você ser melhor, ser mais justo, ser mais caridoso, ser mais amoroso. Perdoa os seus irmãos, como eu pedi ao Jesus que fosse aí te ensinasse a lei do perdão e do amor. Ele nos dá essa possibilidade de fazer. Senhor, eu queria perguntar o seguinte, assim, cada reencarnação a gente evolui mais, né? Evolui um pouco, quando nos é possível. E assim, tá acontecendo tanta coisa assim no mundo aqui, terreno aqui, essas crianças que nascem já desde cedo, envolvido com fã, com esse trem e tal. E que resposta para isso? Que sim, já de outras vidas já tinha que vir mais evoluído, só que cada ano que passa as coisas estão ficando pior aqui na Terra. É o seguinte, os que estão nascendo agora, eles têm melhores possibilidades. São espíritos mais evoluídos com melhores possibilidades. Aí o que é o ambiente que nós aqui estamos preparando para esses que estão vindo? E nós que somos responsáveis por isso. Porque realmente as crianças de hoje em dia já com inteligência que Nossa Senhora. Inteligência fora do comum. Já estão vindo de planetas muito evoluídos. Nossa, por demais. isso. Estão vindo de planetas muito evoluídos já. Os que estão reencarnando agora já estão vindo de planetas numa outra esfera, num outro patamar de evolução. Chegam aqui para nos auxiliar no processo de transferência para o planeta de regeneração. Aí nós estamos dando a ele que tipo de mundo? Esses que nós estamos oferecendo. Então é a gente mesmo. Nós é que estamos atrapalhando o que eles vieram fazer para nos ajudar. Isso que eu estava... Nós é que estamos atrapalhando. Por quê? Porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Que educação nós estamos dando para os nossos filhos de hoje? Isso me preocupa. A gente deixa eles à mercê da televisão, com os programas que a comunidade espiritual negra Tá preparando? colocando, está preparando, então a gente deixa ele na televisão o dia inteiro, 24 horas. Não lhe dá um bom livro para ler, não lhe dá uma boa escola, não lhe dá bons exemplos, por aí vai. Então ele usa toda aquela inteligência de espírito evoluído para poder aprender tudo quanto é tipo de mazela. Aí o intelectual fica avançado e o moral... O intelectual fica avançado e o moral muito avançado. O intelectual dispara, vai embora, ele projeta. Aliás, a nossa humanidade está assim. O que nós já temos hoje de evolução tecnológica, científica, está fora de propósito. Mas essas mesmas pessoas que provocam essas evoluções, qual é o preparo moral e espiritual deles? Às vezes não. Às vezes não. Então nós temos essas três leis sábias de luz: a evolução, lei do livre-arbítrio e lei de causa e efeito. Então vamos lá, a lei da evolução. Tudo no universo, tudo caminha para a evolução. Seja no mundo mineral, vegetal, animal ou espiritual. É natural que nós tenhamos evolução. Então a maior razão de estarmos aqui nesse planeta é trabalharmos em prol da evolução de nosso espírito. Nós viemos aqui para isso. Nós não viemos aqui para acumular fortuna, para ter bens imensuráveis. Nós viemos aqui para ter fortunas espirituais, morais, interiores, com os nossos irmãos. Para que às vezes você precisa de 50 pares de sapato? Se apenas uma é suficiente. Só tem dois para você. Tanta gente descalça 50 pares de sapato. Eu vou nascer na África sem pé. Vai, né? Mas faz uma atuação disso em vida, ainda dá tempo. Você ainda está jovem, ainda dá tempo. 50 não, tem 48. Lei do livre-arbítrio. Deus cria os espíritos simples e ignorantes e dá a todos as mesmas condições iniciais para que atinjam a evolução. Alguns vão e outros não. Porque tem o livre-arbítrio. Quantos não tiveram o livre-arbítrio de estar aqui hoje? Quantos vieram? Isso é o livre-arbítrio. Quantos vieram? Quantos atenderam esse chamado para estar aqui? Fugir daquelas influências malignas que estão hoje percorrendo o planeta, hoje, agora, nesse exato momento. Porque esse tal carnaval, essa tal cultura que existe há muitos anos, é extremamente perniciosa. Extremamente perniciosa. E as trevas se aproveitam disso.
Eles vêm de lá das profundezas, o ambiente está hipercarregado, em todo lugar que você passa, você percebe, a gente que tem mediunidade mais forte, você percebe aquela opressão, aquela coisa, e eles tentando pegar você de qualquer forma. Quantas vezes nos atrapalham? 3 vezes eu pensei em não vir aqui hoje, 3 vezes eu pensei em não vir. E quantos não vai, né, pra festa, né, senhor? Já vai procura. É até interessante que você estava falando que sempre preparava e tal, e agora não prepara mais. O que eu sempre procurei dentro da minha família, todo mundo espírito e tal, eu sempre fui, mas eu nunca, igual o senhor explicou aí, nunca, eu acho que era o que eu precisava. Eu acho que isso aí veio mesmo, tudo assim que, sabe, às vezes eu sentia vontade de ir para uma igreja evangélica, às vezes assim, sabe, porque eu não sabia. Amigos, alguém não sabia dessa. Eu sabia, mas não sabia dessa resposta tão concreta que hoje está. Tá vendo? Igual. Tá vendo como é que às vezes, por que eu não preparo a palestra lá com a semana de antecedência? Parece que eu vim exatamente para escutar essa palestra, porque é difícil eu ficar esses dias tudo no retiro. Então eu vim, eu sabia que tinha alguma coisa para. Encaixou certinho. Hoje eu sei dar uma explicação concreta, se às vezes perguntando. Quando alguém quer pressionar você, porque você sabe. Eu ficava, sabe, eu nem entrava em coisa. Hoje eu sei. Mas uma diferença que existe muito grande, veja bem, eu longe de mim aqui querer criticar os nossos irmãos evangélicos. Até porque, quero deixar claro uma questão aqui. Eu tenho 3 filhos, todos são evangélicos. Todos. Nossa. Eu tenho 2 enteados, um deles é evangélico. A outra esposa dele é também evangélica, segundo Jeová. Os meus genros, todos evangélicos. Família certinho. Então eu convivo com eles o tempo inteiro. Convivo com eles o tempo inteiro. Vou na igreja deles, faço os louvores deles também. Por que não? Você sabe qual é a diferença que existe entre o que eu vejo que eles fazem hoje e antes? Eles mudaram. Eles estão moralmente modificados, espiritualmente modificados. Então, para mim, não importa se eles acreditam ou não na reencarnação. Eu não estou preocupado com isso agora. Eles vão reencarnar, né? Vão reencarnar, não tem problema isso não. Mas pelo fato de eles terem mudado moralmente, espiritualmente, eles já vão reencarnar numa condição muito melhor. Eu estaria preocupado se eles não tivessem nenhuma religião e tivessem fazendo práticas. Também não vão ao carnaval, não vão à boate, não bebem, não fumam, não jogam. Já é uma virtude melhor. E é o que muda a sua reencarnação, né? Eu estou para lá de satisfeito e vivem muito bem. Eles fazem tudo para conviver legal, como casal, como marido, como esposa. Se respeitam, respeitam a família. Olha, eu estou preocupado com o quê? Só por causa da reencarnação? Pra quê? Só porque ele não acredita. Isso é o mínimo. A ignorância nossa, né, professor? A ignorância nossa querer professar isso. Só o fato de nós conhecermos não nos dá o direito de criticar ninguém. É verdade. Agora a gente pode criticar sim alguém que usa a religião para poder abusar das pessoas, aproveitar da situação das pessoas. Isso sim merece nossa crítica, claro. Não é por aí o caminho. Mas o que aquelas pessoas estão fazendo ali, elas estão buscando o próprio encontro, o próprio equilíbrio, o próprio eu, a própria salvação na visão deles. Então isso é que faz a diferença. Então eu convivo nesse ambiente, sei como é que é. Eu acho que o livre-arbítrio deles, eles escolhem nessas funções que o senhor falou, bem escolhida. Bem escolhida. E muitas vezes o espírito não faz isso não. A gente sabe tudo, mas vive o cara. Vamos continuar então. Porém, cada um então tem o seu próprio livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolher quais caminhos deverá seguir. Você acabou de falar isso aí. Nem Deus interfere nesse direito, gente. Ele não interfere, tamanha a sua bondade. Se ele interferisse, ele continuaria sendo injusto. Que aí você fica ali, você está ali pedindo, Deus, é o seguinte, arruma para mim para poder passar naquele concurso. Ele vai falar, beleza, eu vou te dar esse direito, você vai passar no concurso. E os outros? Vai estudar nada. E os outros que estão prestando o concurso na mesma condição? Como é que fica? Como é que fica? Não funciona assim não. Ele não interfere, não precisa você pedir não vai interferir não. Você tem que estudar. Aí você peça para os seus amigos espirituais, fica perto
de mim na hora que eu estiver fazendo a prova, me ajuda a lembrar de umas coisas, porque eu estudei, mas eu não estou lembrando. Mas se você não tiver aprendido, com certeza não consegue fazer você se lembrar. Se quiser desligar um pouquinho, pô. Você não aprendeu, né? Não aprendeu? Aprendeu bastante. Que? Meu pai, eu preocupado com os 2 filhos, né?